Bora, bora, empreendedores! Estamos aqui no nosso segundo bloco falando sobre gerenciamento de projetos. Alex, o primeiro bloco estava imperdível, falando sobre EAP, com as experiências de Kevin, falando lá sobre gerenciamento aeroportuário. Cara, top esse programa de hoje. Top, top, top. E nós temos outros convidados ainda, então fiquem ligados aí. Inclusive o nosso próximo convidado, né, Felipe? Se não me falha a memória, da última vez que eu conversei com ele está gerenciando o projeto de construção de 5 hospitais no Brasil, né, de portes gigantescos. Então imagine a complexidade, pessoal, de gerenciar esse tipo de projeto, né? Pois é, Alex fala de Renaldo Beltrão, ele que faz parte da PM Business e também é diretor do PMI Paraíba. E ele sempre falou comigo nas nossas conversas que projetos tem que olhar para um triângulo. Triângulo, cara? É um triângulo, Felipe. Onde lá na cabeça do triângulo está o escopo. O escopo são as listas das atividades, as coisas que a gente vai fazer. Aqui do lado de cá tá o tempo, Felipe. O tempo que a gente tem que é um fator limitado, é um fator finito. E desse outro lado aqui, os custos, que por mais que você seja estribado, você também tem uma limitação ali. Sim. Até Elon Musk tem uma limitação ali sobre, por mais que tenha muito, né? Por mais que tenha muito, ainda tem ali que tem que gerenciar. Então, escopo, tempo, custo e aqui no meio a qualidade do que o projeto se propõe a entregar. Então, esses três elementos, eles influenciam diretamente na qualidade do que está sendo esperado naquele projeto. E aí, o que você acha dessa visão que Renato fala quando ele vai explorar projetos? Cara, é uma visão muito profunda, né? Afinal de contas, quando a gente olha para essa realidade, de fato, cada variável, né? Ou cada uma das três variáveis, elas têm influência sobre a outra, né? Se eu altero as atividades que eu vou executar no meu projeto, eu vou afetar o prazo do projeto, vou afetar o custo do projeto. Se eu tenho um recurso limitado, eu não vou conseguir fazer talvez tudo aquilo que eu queira fazer, né? Se for de Elon Musk deve ter Inúmeros inúmeros projetos, projetos, é. né? Então imagine dividir o recurso da Isso. empresa dele em inúmeros projetos, que esse é o dilema que muitas das empresas grandes, até médias, também tem, né? Sem falar nas pequenas, né? As pequenas, Uhum. cada um na sua realidade de gestão orçamentária, né? E falando também de prazo, né? Às Uhum. vezes a gente tá com um prazo apertado ali, né? De algo que precisa ser urgente, seja uma resposta à concorrência ou para aproveitar alguma oportunidade ou se defender de alguma ameaça, já trazendo também o viés da SWOT, né? Que a gente já conversou em episódios anteriores. E tudo isso precisa do que a gente chama de time to market, né? Uhum. Algumas coisas precisam ser urgentemente colocadas em ação e isso, a questão de prazo, vai influenciar no meu escopo, também nos meus custos. Cara, incrível a gente poder enxergar o nosso dia a dia dentro dessa metodologia. Porque quando você olha para as coisas que você está envolvido aí, seja num projeto estruturado ou um projeto estruturado, esses elementos todos estão presentes nessa quando a gente faz essa reflexão. Então vamos aproveitar aqui que a gente está falando sobre esses elementos e vamos trazer o especialista Renato Beltrão para falar um pouco mais sobre essa tríplice restrição. Fala, meus amigos do programa Negócios e Soluções. Que alegria estar participando aqui desse programa com vocês, do meu amigo Felipe Anderson, do meu amigo Alex, abrindo uma brechinha aqui na minha agenda para deixar uma dica para os meus amigos empreendedores, principalmente para os microempreendedores, que têm um grande desafio de tocar projetos com escopo restrito, prazos apertados e principalmente com um orçamento bem restrito, né? Orçamentos apertados, tá? Então, a dica que eu deixo aqui é: imagina um triângulo, um desenho de um triângulo, e em cada vértice desse triângulo, imagina colocar neles algumas variáveis, quer dizer, uma variável em cada vértice dele. Então vamos lá, colocamos no vértice de cima uma variável chamada prazo. Em outro vértice a gente coloca uma variável chamada escopo. E no outro vértice a gente coloca uma variável chamada custo, tá? E por que a gente faz isso num triângulo? Tá? A gente chama isso de tripla restrição ou tríplice restrição, tá? Em projetos. Por quê?
Porque quando a gente mexe em uma dessas variáveis, inevitavelmente ela impacta em uma das outras duas. Na prática, quer dizer que se eu mexo no meu escopo, eu vou impactar ou no meu prazo, ou no meu custo, ou em ambos. Tá? Então, equilibrar essa tríplice restrição é fundamental para a gente manter a qualidade dos nossos projetos. E a dica que eu deixo aqui para você, principalmente mitigar riscos de estar impactando custo e prazo, é fazer um bom planejamento. Fazer um planejamento de tal sorte que eu consiga travar ao máximo possível o meu escopo. Fazendo isso, eu consigo evitar alterações de prazo e alterações de custo. Então, para finalizar, quanto mais eu mexo no meu escopo, mais alterações de custo e de prazo eu vou ter. Então, se eu planejo bem, eu mexo menos em escopo. Fica a dica aí para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, meu amigo Renato Beltrão. Olha, esse cara é um professor e é o fundador da Terça de Projetos do PMI Paraíba. Maravilha, é uma referência pra gente nessa matéria, né? Fica também o convite pro pessoal de casa que mora em João Pessoa acompanhar a Terça de Projetos, né? Que tá acontecendo. Eu não recordo o local. Tem a versão online também. Tem a versão online também, maravilha. Gente do Nordeste todo que está acompanhando a gente, do Brasil todo, pode participar da versão online. Se não tiver em João Pessoa, para a versão presencial, que é uma vez no mês. Uma vez no mês. É isso. Estamos falando aqui sobre gerenciamento de projetos. Nesse bloco a gente falou sobre a tríplice restrição, que tem tudo a ver também com o primeiro bloco que a gente falou sobre a EAP, onde dentro da EAP, Alex, resgatando, nós gastamos muita energia na iniciação de um projeto, no planejamento, na execução, no monitoramento e controle e no encerramento, para a gente garantir um bom escopo, um tempo bem administrado, um custo bem administrado e uma qualidade conforme a esperado. É isso ou não é? É isso mesmo. É isso, reforçando o que o Renato colocou também sobre a importância do planejamento, né? Você pode até já ter visto algum vídeo no YouTube, né, de projetos de construção de edifícios, né, lá na China, se não me falha a memória, que o pessoal passa meses planejando para a execução ser extremamente rápida. Então, quando a gente é muito assertivo no planejamento, isso pode ajudar no resultado final, né, trazendo um pouco também que a nossa amiga falou no bloco anterior, no resultado, né, que é o que mais importa para essa dinâmica de negócio, né? Pois é. E você busca mais conhecimento além do que está sendo apresentado aqui no programa, lá no nosso grupo VIP, a qual está aparecendo aqui o QR Code na tela. O Renato Beltrão está no grupo, o Rodrigo, que participou do programa anterior, lá do Paraíba Mall, tá no grupo. Quem mais tá no grupo? Caio Maribondo tá no grupo. Caio Maribondo. Felipe Viana. Carol Viana. Cara, todos os irmãos se conhecendo ali dentro do grupo. Muita gente legal, de vários grupos. André Albuquerque, que Thiago também Menezes. já participou. O Márcio, vou chamar o Márcio para entrar também, que também já participou do programa anterior. Então são pessoas que estão aqui contribuindo, pessoas que vão vir a contribuir. E vocês, né? Que está nos assistindo, entra no grupo, lá o network é frenético, é de alta qualidade e a gente vai estar sempre fomentando mais informações, mais e-books, mais ferramental que a gente apresenta aqui no nosso Negócio Soluções para você aplicar e dizer se essa solução gerou resultado no seu negócio. Esse é o grupo VIP do Negócio Soluções, Alex. Esse é o grupo VIP. Também queria mandar um abraço para meu amigo Marquinho. Inclusive, ele mandou uma sugestão de tema, Felipe, essa semana, ligou para mim e disse: Alex, eu queria que a gente também falasse sobre isso. Vou deixar o pessoal na curiosidade, fiquem ligados aí que vai vir coisa boa pela frente. Mas, Felipe, eu queria concluir esse bloco, né, trazendo uma reflexão, porque também existem projetos que são mais dinâmicos, né? Projetos, por exemplo, na área de tecnologia, às vezes acontece tanta coisa ali no meio tempo que você precisa se adaptar rapidamente até uma nova tecnologia que surge no meio da execução do projeto. E como é que a gente se porta nessa situação? Pois é uma excelente pergunta para a gente explorar no nosso próximo bloco, aqui nesse episódio de Gestão de Projetos do Negócios e Soluções.